Conhecer Jesus é tudo. E eu fui aprender isso recentemente. E existe uma coisa muito comum de se acontecer no meio cristão aí na igreja, que é a situação onde muitas pessoas acabam conhecendo as leis, as doutrinas e obedecem os 10 mandamentos e servem ao Senhor de todo o coração com base naquilo que ela aprendeu que ela devia obedecer. Que há algumas pessoas, por exemplo, tem situações onde as pessoas são proibidas de fazer coisas ou que é exigido dela que façam coisas. E realmente é importante que a gente faça algumas coisas e deixe de fazer outras. Mas não é o mais importante de tudo. Por exemplo, a gente vê ali os 10 mandamentos e segue a ordem de cada um. A gente não adora outros deuses, só adora a Deus. A gente tem ele como prioridade, coloca ele acima de todas as coisas. Ama ao nosso próximo como nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Enfim, guarda todos os 10 mandamentos, guarda o sábado, não mata, não rouba, não adultera, enfim. Porém, chega uma hora em que a gente vai seguindo esses mandamentos, as leis, as normas, as doutrinas da igreja, as doutrinas, as recomendações que o Senhor deixou para nós. Só que quando a gente faz tudo isso por uma obrigação, sabe? Porque tem que fazer, a gente acaba sentindo um vazio, cedo ou tarde. Quem segue esse ritmo de cumprir a obrigação, mas sem saber exatamente qual é o objetivo, sente um vazio. E esse vazio é perigoso. Esse vazio pode fazer qualquer um desistir. Porque antes da gente querer seguir normas, leis, obedecer mandamentos, a gente tem que entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. Muita gente fala, é porque vai ser bom para você. Pode ser. Mas as pessoas podem olhar para outras situações e falar, aquilo aí também é bom para mim. E é contrário ao que diz a Bíblia. Então quer dizer que eu posso fazer aquilo que é bom para mim também? Aparentemente. Então é importante saber o porquê estamos fazendo essas coisas. Qual o sentido por trás de tudo isso. E foi lendo esse livro, Conhecer Jesus é Tudo, o pastor Alejandro Bullion. É muito bom, é bem fininho, muito curto. Aqui para quem gosta de ler, em uma semana acaba. Eu demorei um pouco mais de uma semana porque teve alguns dias que eu fiquei sem ler ele e estava lendo capítulo por capítulo para poder aproveitar ao máximo. Ele tem aqui quantos capítulos? 12 capítulos. É um livro muito bom. Conhecer Jesus é tudo. Abriu meus olhos para muitas coisas e eu vou resumir aqui para vocês. Mas recomendo muito que vocês possam estar adquirindo, é muito barato. Pode pesquisar no Mercado Livre, Conhecer Jesus é Tudo. É muito bom esse livro. Mas enfim, voltando aqui, eu entendi que para que tudo fizesse sentido, para que eu seguir os mandamentos, seguir as normas, enfim, para que isso fizesse sentido de verdade, eu deveria conhecer Jesus. Porque é Jesus que pede para que a gente cumpra essas coisas. É Ele que nos aconselha, recomenda, é Ele que nos deixou cada coisa detalhada. E se a gente começar a seguir, sem conhecer a Ele, chega uma hora que a gente não entende por que a gente está seguindo e muitos abandonam. Por isso muitos saem da igreja. Porque quando você começa a estudar a Bíblia, antes de você, não sempre, né? Mas infelizmente acontece muito, antes de ser apresentado Jesus, é apresentado normas, leis e mandamentos. E as pessoas seguem porque entendem que a salvação é obedecer isso. E as pessoas não querem se perder. E aí vão por medo. Muitos infelizmente desistem. Isso é triste. Porque até para você que vai dar um estudo bíblico para alguém, ou você que está tomando estudo bíblico, antes de ser apresentado a uma pessoa essas normas, apresenta a Jesus. Conhece a Jesus. E por amor a Jesus, a pessoa vai seguir as normas, as leis e os mandamentos. Por isso que conhecer Jesus é tudo. Lá no livro de João, o capítulo 14, se não estou enganado, isso, já tinha deixado aqui marcado. João 14, verso 6. Pode abrir aí, eu espero. Pega a sua Bíblia. João 14, 6. Se você não achou, pode dar uma pausa no vídeo que eu vou ler aqui agora. Mas é importante que você leia. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim.
conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é a salvação. Porque imagina, nós vamos ser salvos eternamente, para viver na eternidade com Jesus. Mas se você não conhecer a Ele, por que você vai querer viver com Ele? Conheça Ele aqui na terra. Ame a Ele aqui na terra. E é contra a nossa natureza amar Jesus. Está escrito nesse livro e a gente vê na realidade do nosso dia a dia. É algo que a gente deve pedir todos os dias. Assim como normalmente a gente pede saúde, sabedoria e outras coisas boas, também devemos pedir para que o Senhor transforme nosso coração para que a gente ame a Jesus. Eu estou aqui resumindo um pouco o que eu li nesse livro e eu estou até relendo de novo porque é um livro muito bom. Mas assim, para que você possa entender, eu não sei até onde esse vídeo chegou. Os vídeos anteriores não tiveram muitas visualizações, mas eu creio que chegaram nas pessoas certas e ainda há onde chegar. Eu não sei se você estava precisando ouvir uma palavra como essa, mas eu creio que o Senhor vai levar esse vídeo para algumas pessoas que estão precisando sim. E eu quero dizer a você, se você às vezes se sente meio desanimado na igreja, pode ser que você já esteja pensando até em sair, não esteja vendo mais sentido na vida cristã para você, eu te digo, seguir mandamentos é importante, seguir leis é importante para sua própria segurança, para sua própria saúde, é bom para você mesmo e para as pessoas ao seu redor. Mas o melhor de tudo e o melhor conselho que eu dou para você é conhecer a Jesus. Não tente viver a vida cristã sem conhecer a Cristo, porque não faz sentido nenhum você ser um seguidor de alguém que você não conhece. Conheça a Jesus antes de querer seguir os mandamentos de Jesus. Eu não estou falando que é para você deixar de seguir os mandamentos e viver da forma como você quer e depois que você vai seguir, não. Você já segue mandamentos, já segue leis, beleza. Continua, vai buscando ver o sentido de cada uma delas. Só que mais importante do que isso, conheça a Jesus. Porque se você não conhecer Jesus, não vai fazer sentido seguir o que Ele pede para você seguir. Às vezes os pais se questionam por que os filhos saem da igreja, porque tal pessoa está saindo da igreja. E uma das coisas que acontece é isso. Aquela pessoa não conhecia Jesus. Ela conhecia os mandamentos, as leis, conhecia as bênçãos, mas não conhecia o mais importante. Então, conhecer Jesus é tudo. Deve ser o início, o meio e o fim. Conhecer Jesus. E não é de uma hora para outra. Se você não conhece Jesus hoje, você não vai conhecer Ele totalmente amanhã. Talvez totalmente a gente nunca conheça, né? Mas uma coisa é certa. O processo deve ser feito por constância diária, com o estudo da palavra, estudo da Bíblia, estudo de livros como esse que ajuda a enriquecer mais o conhecimento bíblico e, principalmente, oração. É conversando que se conhece. Somos pessoas, a gente precisa conversar. Então, todos os dias, ore, leia. E não leia de forma rasa, não leia um capítulo por dia e acabou. Se aprofunde no capítulo. Realmente busque entender. Eu dou esse conselho para vocês e dou esse conselho para mim também. Porque eu também preciso muito aprender mais sobre a palavra e conhecer mais a Jesus. E essa bênção que eu aprendi, conhecer Jesus é tudo, é uma virada de chave na vida de qualquer cristão. É o que pode definir a se manter em Cristo ou não. E eu não podia deixar de passar isso para vocês. Então o Senhor tocou no meu coração, me trouxe esse desejo de gravar esse vídeo e eis-me aqui. Então busque conhecer ao Senhor. Se você puder, eu não sou patrocinado por ninguém, mas eu vou deixar o link de um livro como esse aqui na descrição, vou ver no Mercado Livre, na Shopee, para poder ajudar vocês aí, né? E aí vai estar na descrição. Vou ver o mais baratinho que eu conseguir, porque todos são iguais. É bom que ajuda no bolso de vocês também. Mas eu creio que um livro como esse não vai ser mais do que R$25. E eu recomendo muito. Leia esse livro, aproveite, leia e releia. Eu já li uma vez, estou relendo de novo. E conheça a Jesus. Porque é tudo